Das páginas profundas do livro do Apocalipse emerge uma figura enigmática: 144 mil homens selados por Deus, separados no caos do fim do mundo. Um número exato, uma missão profética e uma questão que divide teólogos, acadêmicos e denominações inteiras. Eles são literalmente judeus? Eles representam a igreja? Ou eles são uma elite espiritual escondida nas sombras do tempo? As testemunhas de Jeová, por exemplo, interpretam esses 144 mil como parte de uma classe celestial exclusiva, escolhida para governar com Cristo no céu. Outros sustentam que é um número simbólico, representando todos os espiritualmente redimidos ao longo da história, famosos por sua pureza e obediência inabalável. Por outro lado, há movimentos cristãos que ensinam que esses homens representam um remanescente fiel de Israel, 12 mil de cada tribo, escolhidos por Deus para pregar o evangelho durante a grande tribulação com poder sobrenatural. Os teólogos evangélicos pré-tribulacionistas afirmam que, após o arrebatamento, esses judeus convertidos serão levantados como os evangelistas mais poderosos que o mundo já viu, trazendo uma enorme colheita de almas em meio ao reinado do anticristo. Mas se eles são judeus, onde eles estão agora? As 12 tribos serão reunidas em Israel? Você está vivo hoje, esperando ser ativado por Deus? Ou eles serão selados sobrenaturalmente quando a tribulação começar? Essas questões geraram inúmeros debates. No entanto, o que é certo é que sua aparição marcará o início de uma missão divina em meio ao horror global. Quando o mundo se rende a um falso Messias, sua mensagem será como fogo, sua consagração absoluta e seu destino glorioso. Então, caro ouvinte, convido você a assistir a este vídeo até o final para descobrir, à luz da Bíblia, quem realmente são as 144 mil pessoas seladas. Vamos começar! Em uma poderosa visão apocalíptica, o capítulo 7 do livro do Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 8, nos apresenta 144 mil pessoas seladas. Um número exato, um grupo definido, um ato soberano. Esses homens aparecem de repente, no meio dos eventos mais sombrios do fim, como um vislumbre de ordem em meio ao caos. Embora o texto nos dê detalhes específicos, como seu número e origem tribal, é importante reconhecer que há nuances nos eventos proféticos que não nos são totalmente reveladas. O Senhor, em sua sabedoria, decidiu nos mostrar apenas o que precisamos saber. O resto permanece escondido, selado, reservado para o tempo determinado. O que está claro é que esses 144 mil surgem como atores-chave no cenário do fim da vida, e entender seu papel requer uma análise cuidadosa do contexto. No capítulo 6 do livro do Apocalipse, testemunhamos o Cordeiro começar a abrir os 6 primeiros selos, desencadeando assim julgamentos divinos sobre a humanidade. Com a abertura do 6º selo, uma série de catástrofes sem precedentes é desencadeada e abalará profundamente toda a Terra. Esses eventos descrevem o que acontecerá com o mundo no fim dos tempos, durante o período conhecido como a Grande Tribulação, quando a Terra será dominada pelo Anticristo, o grande usurpador. Em meio a esses sinais aterrorizantes, o Senhor Jesus Cristo aparecerá para pôr fim ao seu reinado perverso. A humanidade pode inicialmente não querer aceitar que os julgamentos representados pelos primeiros selos vêm de Deus. No entanto, com a abertura do 6º selo, não haverá espaço para dúvidas. Todos reconhecerão que o grande dia da sua ira chegou. Naquele momento, surge a pergunta-chave que introduz o capítulo 7 e interrompe temporariamente a abertura do 7º selo. Quem poderá permanecer de pé quando o Cordeiro derramar a sua ira? E ali mesmo, quando parece que o 7º selo está prestes a ser aberto, o céu para tudo, não é qualquer pausa, é uma intervenção divina. 4 anjos são vistos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos da destruição. O julgamento não pode continuar, porque há algo que Deus deve fazer primeiro. Um 5º anjo ascende do leste. Ele vem com o selo do Deus vivo, e ele clama em alta voz. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Não danifiquem a terra,
o mar ou as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Este é um padrão que se repete inúmeras vezes na Bíblia. Deus não pode anunciar seus julgamentos por muito tempo sem também revelar seu plano de salvação. Portanto, antes que o sétimo selo seja aberto e os julgamentos finais sejam lançados sobre os ímpios, eles são momentaneamente detidos para nos mostrar o cuidado e a proteção especiais que Deus reserva aos seus fiéis. O ato de selar é mais que um sinal, é uma declaração celestial. É como se o Senhor dissesse: estas coisas me pertencem, não toque nelas. Agora, caro ouvinte, vamos prestar atenção ao que o versículo 4 diz a seguir. E ouvi o número dos que foram selados. 144.000 foram selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. O versículo se refere a 144.000 pessoas seladas, e com ele surge uma pergunta inevitável que gera debate há séculos. Esse é um número simbólico ou um grupo literal e específico? Ao longo da história, muitos tentaram reinterpretar esta passagem, dando origem a várias posições, incluindo as seguintes. Em primeiro lugar, testemunhas de Jeová, interpretação elitista e exclusiva. Eles acreditam que 144.000 é um número literal que representa um pequeno grupo de pessoas, que foram selecionados por Deus para reinar com Cristo do céu. Para eles, esses 144.000 formam o que chamam de classe ungida, e são os únicos que nascerão de novo, receberão o Espírito Santo e viverá na presença celestial. De acordo com seus ensinamentos, a grande maioria dos crentes não irá para o céu, mas viverá para sempre em uma terra restaurada, sob o reino celestial. Este segundo grupo é chamado de a grande multidão. Essa divisão cria duas classes espirituais: uma elite celestial, 144.000, e uma classe terrena, o restante dos fiéis. Eles rejeitam a interpretação de que esses 144.000 são judeus literais e os consideram representantes de um grupo espiritual seleto formado do 1º ao século XX. Em segundo lugar, interpretação simbólica, visão espiritualizada do texto. Esta posição é adotada por muitas denominações reformadas, católicas e amilenistas. Eles ensinam que o número 144.000 não deve ser tomado literalmente, mas representa a plenitude do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O número foi interpretado da seguinte forma: 12 tribos de Israel multiplicadas por 12 apóstolos, e esse resultado multiplicado por 1.000, um número que simboliza plenitude e poder, resultando em 144.000. Para eles, a ênfase está na perfeição espiritual do povo redimido. As tribos não são literais, mas símbolos do Israel espiritual, isto é, de todos os crentes. Nesta visão, a Igreja substituiu Israel no plano de Deus, e, portanto, esses 144.000 são uma imagem simbólica de todos os fiéis de todas as idades. Em terceiro lugar, o preterismo, evento histórico cumprido no 1º século. O preterismo ensina que a maioria das profecias do Apocalipse já foram cumpridas no 1º século, especialmente com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. De acordo com essa interpretação, os 144.000 eram judeus crentes em Cristo, que viveram antes daquela catástrofe e foram selados e protegidos daquele julgamento. Eles não representam um evento futuro, nem fazem parte da grande tribulação global, mas sim uma referência histórica aos fiéis que escaparam quando o julgamento veio sobre Jerusalém, cumprindo assim as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Deste ponto de vista, o Apocalipse é um livro histórico e não profético, e não deve ser lido como algo que ainda precisa ser cumprido. Finalmente, a literalidade escatológica, posição profética clássica. Essa visão sustenta que os 144.000 são homens judeus literais, escolhidos por Deus para uma obra específica durante a grande tribulação. Eles são separados dentre as 12 tribos de Israel, o que é claramente mencionado em Apocalipse capítulo 7, e são preservados com um selo em suas testas. Eles serão poderosos instrumentos de evangelização num mundo em ruínas. Eles não fazem parte da igreja, já arrebatados, nem são mártires. Eles estarão vivos, protegidos por Deus e marcados como sua propriedade.
O capítulo 14 de Apocalipse os descreve como virgens, sem mancha, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Essa interpretação toma o texto literalmente e de forma ordenada, sem misturar Israel com a igreja, e vendo nos 144.000 um sinal de que Deus não terminou seus tratos com o povo judeu, mas cumprirá todas as promessas feitas. Agora, para entender verdadeiramente quem são os 144.000, os detalhes bíblicos não devem ser ignorados. Isso significa que a chave para interpretar corretamente a identidade dos 144.000 não está em teorias humanas ou suposições doutrinárias, mas em prestar atenção cuidadosa ao que a Bíblia diz precisamente. O Espírito Santo não inspirou esses versículos com linguagem confusa ou arbitrária. Muito pelo contrário, o capítulo 7 de Apocalipse apresenta detalhes específicos, estruturados e reveladores. Em primeiro lugar, o número é específico e não simbólico. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, lemos: "E ouvi o número dos que foram selados. 144.000 foram selados, de todas as tribos dos filhos de Israel." João não vê uma visão vaga, mas ouve um número claro, definido por Deus. Em nenhum lugar do texto é sugerido que esse número seja simbólico ou aproximado. John Walvoord, teólogo e especialista em profecias, comenta: "Não há base textual para interpretar o número 144.000 como simbólico. João o ouve claramente, indicando uma enumeração literal e específica. Isso, portanto, mostra que o número deve ser tomado literalmente, como parte do claro estilo profético do livro. Em segundo lugar, as 12 tribos de Israel são explicitamente mencionadas pelo nome. Os versículos 5 a 8 listam-nos um por um, designando 12.000 homens para cada tribo. A precisão do texto é deliberada e não deixa espaço para suposições. John Vernon McGee, pastor e expositor da Bíblia, ensina: "Quando Deus diz Israel, ele quer dizer Israel. Essas tribos são reais e literais. Não há razão bíblica para espiritualizá-las." Isso confirma que os 144.000 são judeus literais, descendentes físicos das tribos de Israel. Em terceiro lugar, eles estão na terra, não no céu. O selo é colocado antes que o julgamento seja desencadeado. Eles estão vivos, no meio da cena profética, não glorificados ou arrebatados. Robert Thomas, estudioso bíblico, afirma: "Os 144.000 não são mártires nem santos glorificados. Eles são protegidos por Deus na terra durante a tribulação." Em quarto lugar, eles são chamados servos de Deus. Observemos o que diz Apocalipse capítulo 7, versículo 3. "Não danifiquem a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas." A palavra servos implica que eles têm uma tarefa ativa, designada por Deus. Eles não são apenas protegidos, mas comissários. Charles Ryrie, teólogo e defensor do literalismo bíblico, explica: "Esses homens são crentes judeus convertidos que serão usados por Deus como testemunhas especiais durante a grande tribulação. Portanto, não são figuras simbólicas, mas pessoas reais, com uma missão específica." Finalmente, eles são separados da grande multidão. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 apresenta outro grupo. Observemos o que diz a história bíblica. "Depois disto olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas." Este grupo é claramente diferente dos 144.000. A grande multidão representa os redimidos de todas as nações. Os 144.000 são judeus, nomeados por tribo. Eles não podem ser a mesma entidade. Dwight Pentecost, um escatologista proeminente, observa: "A distinção entre os 144.000 e a grande multidão é clara. Os primeiros são um grupo israelita literal. Os últimos são internacionais e simbólicos da igreja redimida." Isso mostra que os 144.000 não representam todos os crentes, mas um remanescente judeu literal e separado. Portanto, quando estes 5 pontos são observados à luz do texto bíblico e os comentários de teólogos sérios são considerados, fica claro que os 144.000 são judeus literais, selados por Deus durante a grande tribulação,
com um propósito específico distinto do restante dos redimidos. Essa abordagem literal não é uma invenção moderna, mas a interpretação mais consistente com o texto, a estrutura do Apocalipse e as promessas bíblicas a Israel. Agora, entendendo que os 144.000 são um grupo literal de judeus selados por Deus na terra, podemos avançar para entender qual será a missão deles no fim dos tempos. No entanto, há um detalhe que não devemos ignorar, porque tem um profundo peso profético e muitas vezes é ignorado. O texto afirma claramente que os 144.000 vêm de 12 tribos específicas de Israel, cujos nomes são listados um por um em detalhes. Vamos ler Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8. Ouvi o número dos que foram selados, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Da tribo de Azer, 12.000 selados. Da tribo de Naftali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Ao ler esses versículos com atenção, há um detalhe que não podemos ignorar. Embora 12 tribos de Israel sejam listadas, a tribo de Dan não aparece na lista. Em vez disso, Manassés, um dos filhos de José, é incluído. Essa mudança não é acidental, nem um descuido por parte do escritor. É uma decisão inspirada pelo Espírito Santo, e como tudo o que Deus faz, contém um significado profundo. A omissão de Dan foi interpretada por muitos estudiosos como consequência de seu abandono precoce do caminho do Senhor. No livro de Juízes, somos informados de que Dan foi uma das primeiras tribos a introduzir a idolatria no meio do povo de Israel, erguendo imagens esculpidas e se afastando da adoração pura de Jeová. Por essa razão, muitos acreditam que sua exclusão no Apocalipse representa um julgamento temporário de sua linhagem. Entretanto, isso não significa que a tribo de Dan foi apagada para sempre do plano divino. O profeta Ezequiel, ao descrever a distribuição da terra no reino milenar, menciona Dan como uma das tribos que receberão uma herança. Ou seja, embora seja omitido no Apocalipse, no futuro será restaurado, porque Deus é justo, mas também misericordioso. Agora, outro ponto que devemos considerar é este. Hoje, as tribos de Israel não são visivelmente identificadas. Diáspora. Guerras e séculos misturaram e obscureceram a ancestralidade tribal da maioria dos judeus. Mas isso só é um problema para os homens. Deus não perdeu a genealogia do seu povo. Ele sabe exatamente a quem cada alma pertence e, quando chegar a hora marcada, Ele mesmo separará, escolherá e selará os seus, de acordo com seu conhecimento perfeito. Como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o Senhor conhece os seus. E esse conhecimento divino será o que permitirá que 144.000 homens judeus, 12.000 de cada tribo, sejam marcados por Deus com seu selo, um por um, de acordo com sua verdadeira linhagem, mesmo que registros humanos não existam mais. Agora, esses 144.000 não foram selados sem motivo. Eles foram escolhidos com um propósito claro e definido. O selo que eles recebem tem um profundo significado espiritual. Sua selagem não é um ato decorativo ou um símbolo vazio. É um momento decisivo no desenvolvimento profético. O julgamento está prestes a continuar. Mas o céu para por um momento, porque Deus vai marcar os seus. É neste ponto que começamos a entender sua missão mais claramente. Nos tempos antigos, o selo era um sinal de autoridade e propriedade. Era usado pelos reis para autenticar o que lhes pertencia. Da mesma forma, quando Deus sela, Ele está dizendo: eles pertencem a mim, estão sob meus cuidados e têm um propósito a cumprir. Este selo tem um triplo significado profundo. Primeiro, o selo declara a posse. Deus está dizendo que esses homens são seus, exclusivos, separados para Ele. Eles não pertencem ao sistema do mundo, nem ao governo da besta.
Eles são separados como instrumentos escolhidos. Terceiro, o selo revela o propósito. Eles não foram marcados para se esconder, mas para agir. Eles são servos de Deus. O selo não os isola, ele os ativa. Eles estão sendo preparados para realizar uma tarefa específica em meio ao caos: proclamar a verdade, proclamar Jesus Cristo e resistir ao sistema global de engano. Este selo na testa não é místico, mas celestial. É a marca de que Deus continua a governar, mesmo quando a terra desmorona. Esses 144 mil não são apenas contados, eles são comissionados. Agora, como já vimos, os 144 mil não foram selados apenas para serem protegidos, mas para cumprir uma missão concreta, espiritual e estratégica durante um dos períodos mais sombrios da história humana, a Grande Tribulação. Quando o sistema do anticristo reina e a verdade é escassa, naquele tempo de engano, esses homens serão arautos do reino, testemunhas do Cordeiro, pregadores do Deus vivo. Próximo, vejamos alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, sua principal tarefa: proclamar a mensagem do reino. Os 144 mil serão testemunhas ativas, não silenciosas. Eles pregarão uma mensagem urgente, clara e confrontadora. Eles não proclamarão um evangelho humanista ou emocional. Eles anunciarão que Jesus virá em glória para julgar o mundo, que seu reino é real e que o arrependimento é inevitável. John Walvoord, um importante estudioso da escatologia, afirma: essas testemunhas judaicas serão evangelistas zelosos na terra. Eles pregarão com poder apesar do julgamento, e seus esforços resultarão em uma grande colheita de almas redimidas durante a tribulação. Esta evangelização será global, alcançando multidões em meio ao caos e preparando o terreno para a gloriosa manifestação do Senhor. Em segundo lugar, sua função profética: confrontar o sistema do anticristo. Enquanto a besta espalha sua marca, exige adoração e persegue os santos, os 144 mil permanecerão de pé. Sua própria existência será uma afronta ao governo mundial. Eles não serão manipuláveis, não temerão rejeição e falarão com autoridade. O teólogo Mark Hitchcock comenta: Deus levantará esses 144 mil como uma espécie de Paulos do fim dos tempos. Judeus convertidos, apaixonados, selados, indestrutíveis, que pregarão com zelo em um mundo que rejeitou a verdade. Em terceiro lugar, eles farão parte de uma grande colheita espiritual. Em Apocalipse capítulo 7, depois de mencionar os 144 mil, aparece uma grande multidão redimida de todas as nações. Embora não sejam o mesmo grupo, há uma conexão profética entre os dois. Muitos estudiosos acreditam que essa multidão é o fruto direto do testemunho dos 144 mil, ou seja, aqueles que crerão por causa de sua pregação, mesmo em meio à perseguição e à morte. O teólogo Dwight Pentecost escreve: os 144 mil serão o instrumento através do qual Deus trará convicção e salvação a milhares de pessoas deixadas para trás após o arrebatamento. Eles levarão a mensagem do reino até os confins do mundo, em um tempo de julgamento e engano. Em quarto lugar, eles não são mártires, mas sobreviventes com um propósito. Ao contrário de muitos crentes que serão martirizados durante a tribulação, esses 144 mil não morrerão. Eles serão preservados por Deus. Eles não escaparão do perigo, mas caminharão dentro dele, com cobertura sobrenatural. Eles estarão vivos no final do período e passarão para o reino milenar como as primícias da restauração de Israel. Em quinto lugar, seu relacionamento com as duas testemunhas. Neste tempo profético, duas testemunhas poderosas também surgirão, de acordo com Apocalipse capítulo 11, que profetizarão em Jerusalém por 1260 dias. Eles terão autoridade para fechar os céus, atingir a terra com pragas e confrontar o sistema do anticristo com sinais sobrenaturais. Embora o texto não diga que os 144 mil e as duas testemunhas trabalham diretamente juntos, tudo indica que suas missões se desenvolvem em paralelo e em harmonia dentro do mesmo período profético. As duas testemunhas serão figuras visíveis, com sinais milagrosos que impactarão Israel e o mundo, enquanto os 144 mil serão um exército espiritual distribuído entre as nações, levando a mensagem com poder, verdade e fidelidade.
O teólogo John MacArthur observa: os 144 mil judeus e as duas testemunhas representam uma dupla estratégia divina. Alguns pregam com palavras e selamentos. Outros confirmam com fogo e julgamento. Ambos servem como sinais de que Deus não abandonou a terra. Além disso, o fato de ambos os grupos aparecerem no meio do julgamento, testemunharem com poder e serem preservados por Deus, reforça a ideia de que eles fazem parte do mesmo movimento profético, liderado pelo Cordeiro para pedir arrependimento antes de seu retorno glorioso. Agora, depois que Apocalipse capítulo 7 apresenta os 144 mil como selados na terra e revela sua missão, o capítulo 14 os mostra em glória, em pé no Monte Sião ao lado do Cordeiro. Esta imagem não é um símbolo vazio, mas uma poderosa declaração da honra que o céu concede à vida de fidelidade, pureza e obediência que esses homens viveram. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículos 1 a 5. Então olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na testa escrito o nome dele. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como a de arpistas tocando suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e dos anciãos, e ninguém pôde aprender a canção, exceto aqueles 144 mil que foram redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esta passagem revela 5 características principais que nos mostram por que eles foram escolhidos e como viviam em meio a um mundo de trevas. Primeiro, eles têm o nome do Pai e do Filho escrito em suas testas. Isso representa pertencimento total a Deus, não apenas em palavras, mas em identidade selada. Embora muitos no mundo carreguem a marca da besta, eles carregam o nome do Pai e do Cordeiro, como um sinal de fidelidade exclusiva. Segundo, eles cantam uma nova canção que ninguém mais consegue cantar. Esses homens passaram por uma experiência única. Sua canção é diferente. Única, porque sua vida foi marcada por uma profunda fidelidade nos momentos mais difíceis. Eles venceram sem morrer, permaneceram incontaminados, e sua adoração tem um eco que o céu reconhece. O Dr. John Walvoord escreve: o novo cântico não é apenas música, é testemunho. É a expressão viva daqueles que foram fiéis durante as provações e agora cantam com honra diante do trono. Terceiro, eles não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Isso indica uma pureza radical e uma separação total do sistema imoral do mundo. Alguns acreditam que eles eram celibatários no sentido literal. Outros, que a virgindade simboliza a rejeição da idolatria e da corrupção espiritual. Em ambos os casos, eles representam homens íntegros, incontaminados e separados para Deus. Comentários de Robert Thomas. A linguagem da virgindade comunica devoção exclusiva. Em meio a uma sociedade perversa, esses homens caminhavam em pureza. Quarto, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso define sua obediência absoluta. Eles não seguem a voz do mundo nem a direção do sistema. Eles seguem a Cristo fielmente, sem reservas, sem condições. Mesmo em tempos de pressão, perseguição ou confusão, seu olhar está fixo no Cordeiro. John Vernon McGee observa: seguir o Cordeiro quando o mundo segue a besta é a mais alta expressão de obediência e fé. Quinto, não se achou mentira em suas bocas porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Numa época em que tudo será manipulado e a verdade será perseguida, eles falarão sem enganar. Sua mensagem será pura, sua boca limpa e seu testemunho impecável. O céu testemunha que não há mancha neles. Warren Wiersbe explica desta forma: Deus não busca a perfeição humana, mas sim a integridade de coração. Esses homens eram verdadeiros servos, cujas vidas refletiam a luz do Cordeiro que seguiam. Portanto, o mundo não os conhecerá. Eles não terão plataformas nem fama, mas o céu os reconhecerá. Eles serão fiéis quando poucos o forem. Eles serão puros quando a imoralidade abundar. Elas serão verdadeiras quando a manipulação e a mentira reinarem.
E porque eles seguiram o Cordeiro onde ninguém queria segui-lo, o Cordeiro os colocará onde poucos chegarão, ao lado dele, no Monte Sião. Eles não apenas venceram, eles permaneceram fiéis. Eles não apenas pregavam, eles viviam o que acreditavam. Eles não apenas serviram, eles agradaram o coração do Cordeiro. Agora, depois de analisar sua identidade, seu selamento, sua missão, seu caráter e sua fidelidade, surge uma inevitável pergunta final. O que acontecerá com eles no final da grande tribulação? Qual será o destino eterno deste grupo único de servos do Altíssimo? As Escrituras não dão todos os detalhes, mas nos oferecem luz suficiente para afirmar o seguinte. Em primeiro lugar, eles sobreviverão à grande tribulação. Ao contrário de muitos outros que serão martirizados por não se renderem ao sistema do Anticristo, os 144.000 serão preservados vivos até o retorno glorioso de Cristo. O selo que eles carregam na testa não apenas os separa, mas também os protege do julgamento e do ataque do inimigo. Eles não morrem, eles não estão derrotados. Eles viverão até o fim do período de tribulação como testemunhas fiéis e serão recebidos pelo Senhor quando ele descer em glória. O pastor e escatologista John Walvoord confirma: esses 144.000 não morrem durante a tribulação. Seu selamento divino os preserva vivos até o estabelecimento do reino milenar. Em segundo lugar, eles entrarão vivos no reino milenar. Quando Cristo retornar à terra para estabelecer seu reino, esses 144.000 entrarão no milênio como os primeiros redimidos de Israel, cumprindo assim as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Eles ainda não herdarão a glória celestial, mas viverão e reinarão com Cristo em Jerusalém como parte do Israel restaurado. Eles serão um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Seus pés andarão na terra prometida. Os olhos deles verão o Rei em seu trono, e seus lábios louvarão aquele que os selou, os usou e os guardou. O estudioso Arnold Fruchtenbaum explica isso com estas palavras: eles serão o remanescente crente que, como primícias de Israel, eles entrarão no reino e participarão da restauração nacional. Eles representam a colheita espiritual da fidelidade de Deus. Em terceiro lugar, eles serão honrados pelo Cordeiro para sempre. O capítulo 14 de Apocalipse já os mostrava com o Cordeiro no Monte Sião, cantando um cântico que ninguém mais pode aprender. Essa música não é só para o presente, é seu hino eterno. Uma canção que conta a história de sua fidelidade, seu serviço e sua obediência quando o mundo inteiro adorou a besta. Eles não buscavam glória, mas o céu se lembrará deles. Eles não buscavam recompensa, mas o Cordeiro os colocará ao seu lado. Por isso, o mundo não os reconheceu, mas o céu os honra. A terra os desprezou, mas Deus os separou. O inferno queria destruí-los, mas o Cordeiro os preservou. Caro ouvinte, 144.000 é mais do que apenas um número. Elas são uma mensagem, um sinal, um testemunho vivo de que Deus não esquece o seu povo. E que no meio da mais terrível tribulação, ele ainda mantém um remanescente fiel. E quando a história chegar ao clímax, eles estarão de pé. Chegamos ao final deste vídeo. Se foi uma bênção para você, convidamos você a dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus entes queridos, para que eles também recebam esta palavra. Nos encontraremos novamente em um próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente.